vamos falar aí sobre as coisas que estão acontecendo no Ceará, porque a gente comentou, né, que o PC estava de saída e havia esse burburinho que ele ia sair, e parece que com a chegada do Albeci, e para quem não sabe, o Albeci é o novo diretor de futebol do Ceará, é bom a gente deixar bem clara a posição de cada um, porque está sendo uma confusão para o torcedor entender essa nova estruturação do departamento de futebol. O Albeci chegou para o lugar do Eduardo Arruda, tá? É um cargo estatutário. Nem tem, infelizmente, né? Não tem nem, como é que chama? Remuneração, né? Isso é algo que tem que ser mudado também, até para a gente poder cobrar mais de quem ocupa esses lugares aí, né? Essas posições não remuneradas. Então, Albeci chega para ser diretor de futebol, chega como uma cabeça mais nova, chega aí como um cara que estudou também, tem cursos da CBF, ele ocupa esse espaço de diretor de futebol, certo? PC Guzmão, que a gente achou que ia sair, o ABC foi lá, puxou, não, vai ficar para 2023, então o PC fica como no cargo de coordenador técnico do Ceará, tá? Inclusive tem no site aqui do Ceará, PC Guzmão permanece no cargo de coordenador. E aí tem mais especulações, certo? Futebolês trazendo especulações de nomes que o Ceará tem na mesa e tal. Um deles seria de Fernando Praz. Para onde vai Fernando Praz se viesse, né, Klaus? Porque ainda tem outros cargos que precisam ser preenchidos. Exatamente, Douglas. Acho que a galera tem uma confusão muito grande quando vê nomes associados ao departamento de futebol, porque não há clareza do cumprimento de função de cada profissional, né? Eu acho que um coordenador técnico ele está muito mais ligado a uma junção de várias áreas para poder você coordenar, como diz na palavra. Qual é essa coordenação? É estar acompanhando a base, é estar dialogando com os departamentos de diversas áreas, médico, fisiológico, de nutrição. É uma coordenação interna, né, para você juntar o que há de melhor para o clube, né, de uma maneira técnica, de uma maneira funcional, de uma maneira que os ambientes funcionem de maneira organizada em prol do departamento de técnico, né, do treinador, dos departamentos também acima, que vão cobrar, que é o departamento da própria coordenação, também do diretor de futebol. Então, o coordenador técnico é como se fosse o braço direito principal da engrenagem do diretor de futebol, né? Então, ele tem uma função interna muito importante de fazer essa junção e coordenar toda essa equipe. Óbvio que o cara acaba fazendo algo a mais em alguma outra área, né? Dando um pitaco ali, aqui. Futebol é assim, cara. Futebol também tem o quê de subjetividade que é inevitável. Mas quando você fala dessa área preenchida pelo PC, nesse caso eu acho interessante. É um cara habituado ao clube, que nesse meio aí acaba sendo um cara que já está adaptado ao clube, por já conhecer o clube. Óbvio que vai contribuir, porque é um cara que tem experiência nessa área de coordenação também. E eu acho que, além de tudo, tem a experiência, a vivência de campo, a vivência de vestiário, sabe falar com o jogador, sabe falar com o treinador e também já foi treinador, né? Então também pode contribuir nessa área, mas também, principalmente porque ele também aprendeu muito na área de coordenação, porque ele é o cara que dá os cursos técnicos da CBF. É importante lembrar disso. Então ele tem o que de conhecimento que pode contribuir também na área de coordenação técnica. O que eu faria como. É porque o Ceará não tem presidente, né? Mas se fosse para ter, o papel ali era ter alguém do clube colado no PC Guzmão para ser o próximo coordenador técnico. Entendeu? Para ser um braço direito do PC, para esse cara se desenvolver, como se fosse um trainee para o PC Guzmão, para poder esse cara desenvolver e futuramente esse torcedor do Ceará identificado, formado, com seus cursos, indo gradualmente se preparando para futuramente ser o coordenador técnico do clube, né? Aí vem as outras áreas. Porra, mas quem é que contrata? Quem contrata e quem está dentro de uma junção de fatores para você decidir os nomes, existe um colegiado que estuda o jogador que quer ser contratado. Esse colegiado vem o departamento de análise de desempenho, que sugere os nomes e faz as avaliações iniciais, e um corpo de pessoas que avaliam aquele jogador. O diretor de futebol, o coordenador técnico, o diretor da base, se for o caso, se for solicitada a opinião dele, né? Baseado em critérios técnicos,
para daí sair a situação, Douglas. Ok, esse é o nome que a gente quer. Beleza. Quem faz os contatos para contratar esse jogador? É o PC? Não. É o diretor de futebol? Também não. Às vezes, não necessariamente. Mas se a gente está querendo falar aqui de botar todo mundo na sua casinha, qual a função inicial de cada um? Quem faz esse contato é o executivo de futebol. É ele que negocia valores, a adaptação do jogador, ele que faz todo o trâmite para tentar fechar com um jogador ou um treinador. O executivo de futebol faz esse papel. Eu traria também um coordenador executivo. O que seria o coordenador executivo? Seria o Price. Eu não traria o Price para ser o executivo de futebol. Eu traria o Price para ou ser um cara abaixo do PC ou abaixo do executivo de futebol. Para quê? Para que ele, como ele ainda é um cara que está iniciando nessa área, está estudando essa área e aprendendo, eu o traria para aprender um pouco sobre ser executivo e ser coordenador técnico, mas principalmente para ele fazer essa ponte entre direção técnica e jogadores com a parte executiva do departamento de futebol. Ele teria esse papel de saber o que falar e como falar, vindo da direção para os jogadores e também a via de mão dupla, dos jogadores sentindo o termômetro para a atual gestão da equipe, do departamento. Então, cada um poderia contribuir. Eu não botaria na mesma balança os nomes citados do Juliano Camargo e do Price. Eles se complementam. Não é uma competição entre os dois. São perfis diferentes para áreas diferentes. Tecnicamente, sim. Principalmente porque o Price é inexperiente. Então, para mim, ele não deveria ser cogitado numa área de ir para o mercado negociar nomes. Não é a do Price. É muito fácil detectar isso, né? Eu acho que todo mundo que está aqui no chat concorda que queria ver o Price dentro do clube, contribuindo para o ambiente, para fazer essa junção, para fazer essa ligação, para entender, às vezes até conversar com o jogador, Douglas, para dizer, cara, vai no departamento de análise, vai estudar teus movimentos, vai estudar teus dados estratégicos, teus números, para você aprimorar, para você melhorar sua postura. O Price faz essa junção, né? De falar com as áreas e fazer essas áreas funcionarem, como se fosse um facilitador executivo, digamos assim, dentro de uma usina industrial seria um facilitador. No caso, não iria brigar tecnicamente com um cara experiente do mercado, que é o que o Ceará também precisa, de um executivo de futebol. E nesse caso, até mais do que do PC, eu teria uma pessoa também do clube para estar ao lado desse executivo de futebol, para poder ir conhecendo os players do futebol, os stakeholders que estão envolvidos no processo, para entender quem são essas pessoas, quem são os clubes, quem são os intermediários, quem são os atravessadores, os empresários, quem são todos os envolvidos nesse negócio, para que o cara ganhe a expertise de futuramente o executivo de futebol ser um cara formado dentro do clube. Todo esse processo precisa ser construído dentro do clube. Todas essas etapas de processo existem áreas que precisam ser preenchidas. Dentro do aspecto Price, eu vejo ele como um ganho no relacionamento humano. Tão criticado por todos que estão dentro do clube. Que é uma coisa que é defeituosa, que é falha no departamento de futebol do Ceará. Então o Price viria justamente também para isso. Para ter esse relacionamento aprimorado, melhorar o relacionamento entre áreas. Então ele seria um facilitador de todos. Você teria uma coordenação técnica efetiva, de alguém que conhece do futebol, que vai ajudar a criar um planejamento para o clube. Assim como o executivo, que vai atuar no mercado buscando os nomes, que vai fazer com que ele tenha o poder de convencimento, negociação, articulação, para trazer os nomes que o Ceará deseja. Então tem toda uma construção profissional que é possível ser feita e que não é nada de outro mundo. Mas o que eu tenho visto, e eu espero estar enganado, porque a gente não sabe muito bem como as coisas estão sendo feitas no clube, é que basicamente mudaram os nomes, mas a estrutura parece ser a mesma. E aí vem a minha sugestão. Porque eu falei do Price como sendo uma sugestão, mas a minha sugestão seria criar também uma área de coordenação de desempenho, uma área de gerência de desempenho. Você tem um gestor para a área de análise de desempenho. Ah, mas vai sair mais caro. Não, mais caro sai você contratar errado. Ah, mas sai mais caro você não investir no staff. Quanto mais staff robusto, quanto mais o processo está estabilizado, quanto mais você
melhora fora das 4 linhas, menos você gasta dentro das 4 linhas. Então hoje a gente precisa investir em estrutura do departamento de futebol. O Ceará pode perder receita e pode perder pessoas, infelizmente, pelo rebaixamento em todas as áreas. Mas em uma área o investimento precisa aumentar, que é no departamento de futebol. Então eu criaria mais uma área, que seria a gerência de análise de dados e desempenho e mercado. Então teria mais um player nesse mix. Seria abaixo do diretor o executivo, o gerente de análise de mercado e desempenho, o coordenador técnico e esse facilitador executivo, que seria o Price. Então, essa seria a minha estrutura inicial para o Ceará. Ah, mas vai sair caro. Não, caro, repito, caro é o Jael. Caro, sabe quem é que é caro? É o Dentinho. Dentinho é que é caro. É. Isso que é caro para o Ceará. Entendeu? Sabe o que é caro? Matheus Peixoto. Matheus Peixoto é caro. John Vasquez é caro. Eu acho que o salário de um mês do Dentinho paga essa estrutura todinha aí. Paga, mas paga com muita facilidade. É. Paga com muita facilidade. Inclusive, se você tivesse demitido o Dentinho ano passado e pega esse dinheiro para não voltar para o caixa do clube, mas investimento no clube, você já teria feito isso ano passado. É. Já teria valido a pena. Então, temos que saber como fazer as coisas. Eu só acho que montar a mesma estrutura que fracassou nos últimos anos, eu não montaria. Eu tentaria algo novo. Eu tentaria uma versão nova de departamento de futebol. Né? Ficar no mesmo, eu preciso de um executivo de futebol e um coordenador técnico. Mas já era o que tinha no passado, era o Sérgio Dimas e o Jorge Macedo. Depois saiu o Jorge Macedo, ficou uma lacuna, Robson fez as cagadas, trouxe Dentinho e esse escambau, aí veio o Amando Dessessar de outra cagada, e aí? Então eu acho que a gente tem que ter mais pessoas envolvidas nisso aí para as coisas funcionarem. E integraria, e eu acho que já está havendo uma integração ainda maior com a coordenação da equipe de base do Ceará, que tem feito um bom trabalho, tem revelado bons jogadores, e eu acho que também precisa estar mais dentro do clube, na área profissional também. E aí, gostou desse cortezinho, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, aproveita e faça um membro aqui também, ó. Não seja membro e manda pra galera. Tamo junto, bora Vozão e bora pro racha.